Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí um novo dia, já na metade da semana, né? Quarta-feira. E o tema de hoje é a última parte dessa série que na semana passada estaria comemorando 176 anos da grande decepção. Nesses dias, desde sexta-feira, né, eu coloquei na sexta-feira, mensagem do sábado, na segunda e na terça, para a gente entender um pouquinho como era a mensagem, ou como foi um pouco da mensagem dos pioneiros, e como entender que Jesus não voltou em 1844 e justamente Jesus, ele, em vez de ter vindo à Terra, né, os pioneiros acreditavam no primeiro momento que ele veio à Terra, só que depois entenderam que haveria um santuário no céu que precisava ser purificado. Lógico, essa purificação é uma maneira simbólica de dizer que Jesus está fazendo o julgamento. E nesse contexto de fazer o julgamento, né, dizendo quem vai ser condenado ou quem vai ser salvo, ele está fazendo uma purificação. Então a gente já viu que do, do, do nosso corpo, né, que seria o templo do Espírito Santo, e assim eles imaginavam que seria a purificação do santuário da terra e do corpo. Depois eles viram que Jesus não voltou e entenderam os textos do livro de Hebreus, que nós lemos na segunda-feira, e ontem e hoje, de maneira especial, e na segunda também, entendendo o dia da expiação em Levítico 16. Por que o dia da expiação? Porque a expiação, o dia da expiação, é a festa judaica mais importante do segundo semestre. No primeiro semestre, a festa mais importante era a Páscoa. E foi cumprido com exatidão durante as 70 semanas de Daniel ali, né? Jesus apareceu, Jesus morreu como cordeiro, depois veio o Pentecostes, então as festas ali seguiram, né? O tipo, que eram as festas, para o antitipo, para o que aconteceu de fato. Jesus morreu, era o antitipo na Páscoa, o Pentecostes aconteceu, o antitipo real, e agora eles aplicavam ao dia da expiação. E o dia da expiação não era simplesmente em 1844, mas o 10º dia do 7º mês daria dia 22 de outubro. Abriram aí Levítico 16, nós vamos ler aí de maneira especial os versos 18 em diante, tá bom? Até aí o verso talvez aí 24, 22, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso para falarmos também do milênio, para a gente entender que esse tipo, o dia da expiação, é o antitipo das coisas que vão acontecer. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Pai querido, estamos terminando essa série especial que relembra um pouco a nossa história. É bem verdade, Senhor, que o costume de estarmos adaptando aí com esses eventos da pandemia, o povo tem voltado a se acostumar, talvez diminuído um pouco do estudo da palavra de Deus, mas nos ajude a entender que o tempo está próximo. Nos ajude a entender que há um julgamento no céu e que precisamos estar firmes no Senhor, para quando o Senhor, enquanto o Senhor está fazendo a purificação, nós estejamos aí com um espírito de contrição, um espírito de também gratidão ao Senhor. Então, nos ajude. Abra nossa mente para a mensagem de hoje, desta série especial. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, terminando a mensagem de hoje, né, amanhã e depois, a gente vai voltar para o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, sobre dons espirituais. Tá bom? Vamos ler aí o verso 18. Tá? Então, só fazendo uma recapitulação rápida, Levítico 16, aqui já mostra que Arão ele tinha que pegar dois animais no primeiro momento, um para ele pela sua casa,
né, para expiar os pecados por ele e e depois uma oferta de gratidão, que é a oferta queimada. E para o povo de Israel, ele pegava três animais: dois bodes, pela oferta pelo pecado, e um outro carneiro também para a oferta queimada, que seria a oferta de gratidão, que são as ofertas que vão receber depois da morte, né? Depois da morte do animal. O dos bodes, por mais que alguns acreditam que a Igreja Adventista diz que Satanás expia os nossos pecados, o texto aqui está dizendo, mas eu fiz questão de lembrar que a Bíblia relembra de maneira especial essa palavra expiação, porque a palavra expiação no original é uma reconciliação. A verdadeira reconciliação é com o derramamento de sangue. Nós lemos Hebreus não, nós lemos Levíticos 17:11. A vida está no sangue. Então, só derramando o sangue é que há reconciliação, um símbolo da reconciliação. Então, dos dois bodes, um era escolhido para o Senhor e o outro para o emissário, o Eziázel, né? O bode Azazel, que é o bode que vai embora. E nesse contexto, nós dizemos que o que ele vai embora para o deserto é quando ele vai para o milênio, quando o diabo vai para o milênio. Note que ele vai vivo. E o bode também vai vivo. O outro morre. Então, Jesus Cristo, ele representava o cordeiro e ele representava o bode que morreria. Porque Jesus Cristo é sozinho. Ele não precisa de mais ninguém. Ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é o profeta, ele é o que inaugura o santuário, ele é o próprio santuário, as festas apontam para ele. Citei o texto de João, perdão, de João capítulo 5, 39. Pensando nisso, né, vocês pensam que a Bíblia tem a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Então, nesse contexto, olha só o que diz o verso 18. Eu vou ler o verso 17 para a gente pegar um pouquinho o fio da meada e depois o verso 18 em diante. Nenhum homem, verso 17, estará na tenda da congregação desde quando o sacerdote entrar para fazer a propiciação no santíssimo lugar. E tendo feito a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então o sacerdote, enquanto todos os outros ritos diários do santuário celestial existiam mais pessoas, né, os outros sacerdotes exercendo outras funções lá, no dia da expiação, só o sumo sacerdote podia fazer. Ninguém podia entrar lá. Ok? E era o dia que ele fazia expiação por ele. Depois ele faria expiação pela casa de Israel e depois por toda a congregação. Por sua casa e por toda a congregação. Verso 18. Então sairá do altar que está diante do Senhor e fará expiação por ele. Tomará o sangue do novilho e o sangue do bode, o sangue do novilho que morreu e o sangue do bode que morreu, obviamente. Estão mortos os animais, né? Então não vão tomar o sangue do bicho vivo. E os porá sobre as pontas do altar. Note o seguinte: normalmente eles vão lá e asperge 7 vezes. Agora ele está saindo do santuário e vai para o altar. E lá no altar, ele passa o sangue nas pontas do altar, o sangue do novilho, que ofereceu por ele pela casa, e o sangue do bode, que não é o Azazel, que é o que representa Jesus, que morreu. O bode que morreu passa sobre as pontas do altar. Daquele sangue aspergirá com o seu dedo 7 vezes sobre o altar, e purificará as purezas e os filhos de Israel, dos filhos de Israel, e os santificará. Percebeu? Então ele vai do altar, ele volta, ele sai, ele vai ali, oferece a ponta do altar. Depois de passar nas pontas do altar, ele, né, as perde 7 vezes. Terminada a purificação do lugar santíssimo, da tenda da congregação e do altar, Arão trará o bode vivo. Essa mensagem aqui da purificação das impurezas dos filhos de Israel e o santificará, no verso 19, é o juízo no céu. É o que hoje está lá em Daniel capítulo 7. Abriram-se os livros. Está sendo julgado, está purificando o povo.
Ali o sumo sacerdote, simbolicamente, estava, jogando o sangue aonde? No altar, que representava aquilo que Cristo já tinha feito. Então, é ele que vai purificar. O sacerdote, ele apenas fazia um símbolo daquilo ali. Terminada essa purificação, ou seja, quando termina lá o julgamento, o juízo da casa de Deus, Hebreus não, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, diz que o julgamento, 4:17, diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Aqui, Apocalipse capítulo 14, verso 7, fala, né? Temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, há um juízo agora, uma purificação, a purificação do santuário, ele está dentro do santuário. Quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 15, capítulo 16, fala das pragas. Fala lá da colheita, que o filho do homem sai do santuário, alguém fala para aquele que está com a foice, mete a sua foice e ceifa, está lá no capítulo 15 de Apocalipse, e depois vem os 7 anjos com as 7 últimas pragas. Então, queridos, note, nesse contexto, verso 20, terminada a purificação do santíssimo lugar, que é o julgamento, da tenda da congregação, Arão trará o bode vivo, porá ambas as mãos sobre a cabeça e o bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, segundo os seus pecados, fazendo assim cair sobre a cabeça do bode, e os enviará ao deserto pela mão de um homem designado para ir. Então aqui a gente percebe o seguinte: Deus purifica, né, através de Jesus, purifica o santuário, vem aqui à terra e coloca, vamos dizer assim, a responsabilidade em Satanás. Satanás é o responsável de todo o pecado. E é verdade, ele é o responsável de todo o pecado. Terminou, então ele coloca a mão na cabeça dos bodes vivos e com ele confessará todas as iniquidades. Você é o culpado de tudo, tá? Então, o verso 22 diz assim: E o bode levará sobre si todas as iniquidades dele na terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. A gente entende isso como sendo o milênio, e mesmo depois do milênio, olha só, depois do milênio, ou enquanto acontece o milênio, abra lá em Apocalipse capítulo 20. Livro de Apocalipse, capítulo 20. Eu vou relembrar o texto que eu falei ontem, né? Verso 1. Então vi descer o anjo do abismo, uma grande cadeia no céu, e sobre ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou ao abismo, encerrou e selou ele, para que não enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. No verso 4, fala do que os santos vão fazer no céu. Vi os santos, vi também tronos, e os que se assentaram sobre eles, e foi dado a capacidade de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal da testa, nem na mão. E eles reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem o poder da morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Ou seja, Satanás vai ficar preso durante o milênio. Lá, os salvos, junto com Cristo, vão julgar, tá aqui dizendo, né? Foi-lhe dado o poder para julgar. E esse julgamento, querido, não é para ver quem é condenado ou quem não é. E também não é simplesmente para ver o caráter santo de Deus. Olha como Deus é justo. Deus não precisa disso de maneira específica. Mas o objetivo daquele juízo é fazer com que os salvos, olha só, nós somos salvos. Imagine aí, eu e você, estamos lá no céu, nos salvamos. A ou B daqui da terra não salvou. E que tinha as mesmas lutas e as mesmas dificuldades que a gente. Por mais que todos sejam diferentes,
Um bêbado convertido, se um bêbado foi convertido, por que que o outro bêbado não poderia ter sido convertido? Se um ladrão foi convertido, por que que o outro não se converteu? Se um, sabe? Se uma pessoa que judiava da família, judiava da esposa, foi convertido e se salvou, por que que o outro não foi? Então, nesse contexto, Deus vai fazer com que os salvos, junto com ele, tenham capacidade de julgar, porque Deus confiou o filho o julgamento. E nesse contexto, Jesus vai chamar os seus filhos salvos para aplicar uma sentença. Porque quando Jesus volta e leva os salvos, já está decretado. Quem está salvo, quem está perdido. Então, condenado ou livre. Só que aos condenados lá no céu, durante o milênio, o que, que eles vão decidir? O que cada um vai receber no corpo. Então imagine, pastor, o senhor foi condenado. Tá? É uma coisa, é o que Cristo está me mostrando lá no céu, vamos dizer assim. Durante o milênio, o que, que vai acontecer? Na hora que abrir os livros e pegar lá o pastor Moisés, que ele está condenado, ele já está condenado. Não vai haver os santos ali, olha, Jesus, o senhor julgou errado o pastor Moisés, ele deveria estar aqui em cima. Não existe, não vai existir uma revisão à segunda instância, como a gente vê por aí, né? Cai na primeira, vai para a segunda, aí só depois, aí vai recorrendo. Não existe essa coisa que acontece aqui no mundo dos homens, aquilo que é debaixo do céu. Então, lá em cima, nesse contexto, não. Moisés foi condenado. Agora, com os filhos, seres humanos, salvos, vão dizer o quanto Moisés vai pagar. Aqui na Terra seria, né? Ou prisão perpétua, 10 anos de prisão, quando tinha pena de morte no caso dos Estados Unidos, cadeira elétrica, injeção, né, letal. Então, assim, eu entendo que esse julgamento aqui é para dizer o que cada um vai receber. E aí vem, olha só, verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ok? E sairá a enganar as nações. Ele ainda está vivo, ele não está espiando o pecado de ninguém, ele não está fazendo reconciliação. Note o seguinte: Cristo é que faz a verdadeira reconciliação. Qual é a função do inimigo? Apenas carregar o mal para ele. Não foi ele que trouxe o mal? Então ele vai carregar. Não é Cristo que tem que carregar. Cristo pagou os preços para nos salvar. Ponto. Só isso. Ele não tem que ficar carregando o sofrimento do universo. Ele simbolicamente vai deixar nas marcas na mão, né? A Bíblia diz que ele vai ficar lá. Que feridas são essas nas suas mãos? São feridas com que fui ferido na casa dos amigos meus. Está lá no livro de Zacarias. Então Jesus vai carregar essa marca da cruz para sempre, para mostrar para mim e para você que foi ele que pagou o preço. Eu paguei o preço. Eu carreguei o mal. Eu paguei para que você pudesse estar presente. Agora o inimigo vai pagar porque ele é que trouxe. Não é ele que trouxe. Não é ele que lhe ofereceu. Quando alguém te oferece alguma coisa, ó, vem Moisés, que tem um negócio muito bom para você. Aí depois descobre que foi a pior coisa ruim, a pior coisa do universo. Então devolve para ele. É isso que vai acontecer, devolve para ele. Então, nesse contexto, olha só, sairá a enganar as nações, porque ele ainda está vivo, Gog e Magog, cujo número no verso 8 é como a areia do mar, a fim de ajudá-los para a peleja. Pastor, mas isso aí não tem lá no dia da expiação. O bode não volta trazendo outros para. Sim, porque um é o tipo. O tipo nunca vai mostrar tudo. É apenas um símbolo do que vai acontecer. É isso que eu quero que vocês entendam. E aí, olha só, subiram sobre a largura da terra, cercaram Arraial dos Santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e consumiu. Ou seja, gente, 1000 anos depois, Satanás mudou de vida? Não mudou. Os que foram ressuscitados mudaram de vida? Não mudou. Não tem uma segunda chance. Não tem uma segunda instância, nem terceira, nem o Supremo do céu. Não existe isso.
não mudaram de vida. Qual era o objetivo? Eles cercaram a cidade. Cercaram para quê? Para entrar e destruir. Mas Deus é que destruiu. Ali não tinha mais porquê. Aí, olha só, até o verso 10 é uma explicação do que acontece, tá? Dos versos 11 em diante, é uma repetição dos eventos que passou e amplia, porque, olha só, subiram a largura da terra, e no verso 10, o diabo que os enganava foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Destruição, mas não fala de juízo. No verso 11, é uma explicação de maneira especial desses versos anteriores, do que Satanás foi jogado, mas antes de ser jogado, ele, vamos dizer assim, enganou de novo as nações. Então, o verso 11 diz assim: vinha um grande trono, e que nele estava sentado, e sobre ele fugiu a presença do céu e da terra. Viu os mortos, verso 12, grandes e pequenos, e abriu-se diante do trono os livros. Abriu-se o outro livro, que era da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Que julgamentos são esses? Mais uma vez, não é ali que vão dizer que são condenados. Já estão ali, se já estão ali, já estão condenados. Foram condenados antes. Mas ali, Deus agora vai mostrar para eles o porquê. O texto está dizendo: porá na cabeça do bode vivo e confessará as iniquidades. Vai falar tudo. E, obviamente, o fogo, quando Jesus fala, foi preparado para Satanás e seus anjos. Os ímpios vão entrar nisso porque aceitaram Satanás como sendo o Deus deles. Tem gente que adora esse bode aí, Azazel. Tem muita fraternidade que adora isso. Então, lógico, para eles querem colocar, né? Ele vai espiar, mas aí você já viu na Bíblia que expiação é alguém que morre em lugar do outro. Ah, sim, mas o Satanás vai morrer. Vai morrer, mas não vai derramar sangue para purificar pecado ou perdão de ninguém. Satanás não morre no meu lugar. Quem morre no meu lugar é Jesus. Satanás morre como causador do mal. Entenderam a diferença, querido? Satanás não morre por mim, por você. Ele não morre para que eu e você pudéssemos entrar no céu. Quem faz isso, de uma vez por todas, é Jesus Cristo. Mas Satanás e seus anjos, os pecados vão voltar para eles, porque Jesus tirou de nós. Jesus, ao morrer na cruz, ele tira a culpa dos pecados das nossas vidas e transfere para ele. Ele julga, ele livra o seu povo. E agora pega aquilo que estava nele, deixa só as marcas e joga a destruição para Satanás e seus anjos. E, infelizmente, aos ímpios que seguiram a ele. Tudo bem, queridos? Então, nesse contexto, verso 22, né, que aí já está terminando. O bode levará sobre si as iniquidades para a terra solitária. E aí, aqueles textos, né, que vai descer fogo. Você pode ler o texto de Ezequiel. Cadê aqui? Livro de Ezequiel, capítulo 28. A gente já está indo para a parte final. Ezequiel 28, verso 18, diz assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes o teu santuário. Pois eu fiz sair do meio de ti um fogo que consumiu. Então vai sair um fogo do meio de ti, no meio do inimigo, e vai consumir. E, obviamente, Satanás tem mais calo de maldade do que qualquer outro ser no universo. Quando você tem calos nas mãos, por exemplo, você aguenta mais a dor. Primeiro você sente dor, né? Depois de tanto você pegar ali e tal, você aguenta. Uma cozinheira, por exemplo, aguenta segurar uma panela quente muito mais, pelo costume, do que a gente. A gente vai queimar a mão. E muitas vezes aquela pessoa cozinheira pega a panela e coloca. É isso que eu quero que vocês entendam.
Como cada um vai receber, cada um, e aí naquele texto de Apocalipse, lá do milênio, Paulo ainda diz para os irmãos não entrarem em julgamento um contra o outro, porque nós vamos julgar, inclusive os anjos, que seriam os demônios, né, que caíram. Se nós vamos dizer o que cada um vai receber, vamos julgar, e é nesse contexto de dizer quanto cada um vai receber, quando Jesus abre os livros aí após o milênio, é para mostrar a eles aonde eles erraram. Por que, que rejeitaram a Cristo? Por que, que rejeitaram as oportunidades de salvação? E aí, querido, nesse contexto, vai descer fogo do céu, vai consumir os ímpios, pessoas vão desaparecer, né, na mesma hora pelo fogo, e há outros que vão demorar. Eu entendo que o inimigo vai demorar um tempo porque a casca dele de maldade é muito grossa, mas o fogo vai lamber tudo, tá? Verso 19, olha só, final do verso 18. Eu te fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Satanás vai morrer queimado, queimado, e não com o seu sangue derramado para verter ou para reconciliar alguém. Aos olhos de todos que te contemplam, então, meu amigo, você pode ser oferecido no altar, mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O fogo vai vir. Note que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele não pegou fogo. Ele não é uma oferta queimada. Todos os que te conheciam entre os povos, verso 19, espantaram-te ao ver que chegaste ao fim horrível e não existirás mais. Obviamente, o bode que ia para o deserto, em algum momento iria morrer. Mas essa expressão de morrer no deserto, ou aqui que a gente vai dizer que Satanás vai ser morto depois do milênio, é um tipo daquilo ali, né? Do que Satanás iria morrer. Então, o que morrer no deserto, no milênio, depois do milênio, era o verdadeiro sentido. O que aqui está dizendo é que pode não expiaria o pecado do povo no sentido de derramamento de sangue para morrer no lugar. Então, aquele bode que era levado para o deserto, ele não morria no lugar do povo. Era o bode que era oferecido ao Senhor. Mas aquele bode era carregado para o deserto, para assim carregar a culpa de tudo o quanto ele trouxe, o mal para o universo. Queridos, estou terminando esta série especial. Espero que possa ter ajudado a você a relembrar um pouquinho da sua história e da minha também. E quanto mais a gente estudar, a gente vai ver o seguinte: não foi pioneiros que inventaram, não foi Ellen White que inventou, não foi, sabe? Está na Bíblia. Estude a palavra de Deus. E você vai ver que há um juízo no céu, que Jesus já voltou, mas não voltou no sentido de nos resgatar para levar, já voltou para o lugar santíssimo para fazer o juízo e nos levar de volta para o céu quando acabar esse juízo. Quer você aceitar essas verdades? Quer você aguardar a breve volta de Jesus e quer você estar lá no céu junto com ele? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Nos dê a tua paz. Obrigado por esta série especial. Nos ajude a agradecer sempre a Ti, a Tua misericórdia na nossa vida e ao Senhor como o único que morreu por nós na cruz. Em nome de Jesus. Amém.